Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Meu coração tem asas. Essa frase não é minha, mas eu adorei. Essa frase é da minha amiga, querida companheira, Lúcia Rins, que mora na Alemanha, artista plástica, que já expôs no Museu do Louvre, esteve recentemente recebendo a presidenta Dilma Rousseff na Europa, e a Lúcia Rins tem o seu ateliê na Alemanha. E ela, brevemente, vai lançar um livro, Quase Nua. O nome é muito sugestivo. Quase Nua, entre razão e emoção. Essa moça é de um valor extraordinário, porque a Lúcia, ela propaga, divulga a nossa arte no exterior. Não é por outra razão que ela foi homenageada pelo Ministério das Relações Exteriores e recebeu das mãos do nosso embaixador o título de embaixadora da diplomacia participativa. Isso devido ao incremento, ao relacionamento das artes entre o Brasil e a Bélgica. E o mais importante, que essa arte que a Lúcia Rins espalha pelo mundo, nós vamos logo ver de perto aqui no Brasil, porque ela vai inaugurar o seu ateliê em Porto de Galinhas. Seja bem-vinda, amiga Lúcia Rins, e vou repetir as tuas palavras. Meu coração tem asas, que seu ateliê voe rapidamente, a sua filial, para o Brasil. Hoje temos um assunto aqui muito importante. E tem um colega que também, como eu, é aposentado. Mas primeiro eu vou apresentar o Luiz Américo Bravo. Ele é sorridente de bravo, ele não tem nada. Quem é o Luiz Américo? Professor de Educação Física. Não vou dizer faculdade porque não ia fazer propaganda, né? Mas ele é um professor de Educação Física renomado, mas o mais importante, o Luiz Américo é coordenador do projeto Maturidade Ativa e Produtiva. Prestem atenção nesse nome, porque temos aqui um aposentado. Bom, daqui a pouco chega a vez dele. E o Luiz ainda é diretor técnico da Qualité Vie, gestão em qualidade de vida, e tem uma longa experiência na área. E quem é meu colega aposentado? É o Antônio. Seja bem-vindo, meu amigo Antônio Moreno Benite, que é aposentado, mas é um aposentado diferente, porque ele é aposentado patrocinado. Queridos, boa tarde, estejam à vontade, e nós vamos já começar com o Luiz. Você é professor e coordenador, como eu disse, desse projeto Maturidade Ativa e Produtiva. Tudo isso começou com a Qualité Vie. Isso. Estou certo? Isso mesmo. Então me conta um pouco
como foi essa trajetória? Como iniciou a Qualité? Ou você prefere que ele chame já um vídeo? Vamos a um vídeo. Com vocês, vamos lá. Depois ele bate papo depois, tá? Luiz Américo, eu gostei do que eu vi aí. Eu gostaria que você nos explicasse um pouco mais. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Heitor, toda a sua equipe. Eu sou formado em Educação Física e eu comecei a me especializar em atividade física para diabéticos, hipertensos, cardiopatas. E esse público, em geral, são pessoas acima de 35, 40, 50 anos. E comecei a me identificar melhor com esse público. E já faz 12 anos que eu trabalho com a terceira idade. Então, eu desenvolvo um trabalho na ANAD, Associação Nacional dos Diabéticos, tá certo? Desenvolvo um trabalho também no Conselho Regional de Educação Física, onde eu faço parte da Comissão Especial de Saúde, no Conselho Regional. E com a Qualité, que é uma empresa de gestão e qualidade de vida em empresas. Então, nós levamos ginástica laboral, quick message, a gente leva blitz postural, um trabalho de ergonomia nas empresas. E com esse tempo, essa experiência com a terceira idade, surgiu a proposta de desenvolver esse DVD. Que nesse DVD, a gente faz o quê? A gente explica para as pessoas como é que elas podem fazer exercício dentro de casa, com segurança, sem custo e com uma orientação adequada para que ela não tenha uma lesão ou não se machuque. E nesse caminho todo, tá certo? Nós temos um portal também, uma loja virtual, vim a conhecer o Antônio Moreno, tá certo? Que quando eu ouvi no Ibirapuera, eu falei assim, pelo amor de Deus, esse homem aqui tem que ser nosso parceiro. Evidente que vocês vão ver alguma coisa do Antônio Moreno, e na verdade não é que todos têm que fazer isso. Cada um tem sua habilidade, chama-se de individualidade biológica. Mas, saber que um homem de 75 anos tem essa facilidade e é muito ativo, e vocês vão ver agora a surpresa, daqui a pouco vai mostrar um tape dele, né? Para saber o que ele faz. Então, antes do tape, Antônio, você está aposentado há quanto tempo? Eu aposentei com 45 anos. Está com 75 a 30. E antes de se aposentar, você já praticava algum esporte? Eu trabalhava em tecelagem e malharia. Só que não tinha tempo de praticar esporte. Nenhum. Nenhuma bocha no fim de semana? Nenhum. Então, quando eu fiz 68 anos, eu parei de trabalhar completamente. Aí eu fiquei pensando, durante a vida a gente conhece tanta gente, e depois a gente nunca mais vê. Eu falei, então eu vou fazer uma coisa que eles vão ver eu. Eu posso não ver eles, mas eles vão ver eu. Então eu falei, eu vou fazer uma coisa que ninguém faz depois de certa idade. Comecei a fazer barra. Então eu treino barra todos os dias. E aí, onde você pratica? Eu pratico no Ibirapuera, no Jardim da Luz, em todas as partes que eu vou. Eu vou mais no Jardim da Luz, porque lá tem muita gente gincana que vai lá, então fica toda aquela gente lá olhando e eu fico praticando para ensinar eles a fazer ginástica. Olha, eu venho dizer aqui, eu sinceramente não assisti, mas a minha equipe assistiu. Diz que você foi uma das grandes atrações da recente virada esportiva em São Paulo. Você deu autógrafo, é verdade? Pô, vamos lá, te aplaudindo. Está de parabéns, viu, Antônio? E parabéns mais ainda porque você é um privilegiado. Entre milhões de aposentados, você é um dos poucos patrocinados. Ô, Luiz Américo, vamos ver mais um videozinho, depois você fala mais?
Grande Antônio! Tá vendo? Eu acho que muita gente, quando ele falou a idade e essa modéstia, deve ter duvidado. Sem dúvida. Agora matou a cobra e mostrou o pau. Mostrou a barra. E eu gostei também. Cara, eu gosto. Tudo que se refere a esportes, a atividade, a seriedade, eu aprecio mesmo. Então nós queremos que você fale um pouco mais sobre esse vídeo que nós passamos agora. Então, o mais importante, que eu acho que para todos, é que a população confunde um pouquinho o esporte com uma atividade física. O esporte, na verdade, ele não é saúde. Na verdade, o esporte leva você à lesão, ele leva você ao estresse, tem competição, tem contato. Então, o que te leva mesmo a uma qualidade de vida, um prazer, é você ser ativo. Então, o importante é que você saiba o quê? Que você tem que fazer atividades que você goste e que você se sinta bem, que você tem condições. Senão, Heitor, acho que todo mundo vai falar e diz, o melhor exercício que tem é a natação. É verdade. Sim, mas a natação é o melhor exercício para quem gosta. A natação é muito boa? É ótima. Mas é a melhor para quem gosta de nadar. Agora, na sua opinião, como professor, Tá. qual é o melhor esporte? Repito para você, o melhor esporte ou melhor atividade é aquela que você gosta de fazer e que você tem condição de fazer. Exemplo simples. Se você gosta de dançar, dance, é o melhor que tem. Se você gosta de nadar, nade, é o melhor que tem. Se você gosta de caminhar, caminhe, é o melhor que tem. Não existe melhor lugar para exercício, não existe melhor roupa, não existe melhor exercício, é aquela que você se sente bem. Vou dar um exemplo rápido aqui. Chega no médico, aí ele detecta, o diagnóstico dele é o seguinte, você tem hipertensão e diabetes. Aí ele fala para você assim, olha, você tem hipertensão e diabetes. Você tem que fazer essa dieta e você tem que nadar. Porque é um bom exercício para a sua idade, só que você não gosta de nadar. Aí você entrou lá com um problema, a doença e mais o nadar que você não gosta de nadar. Então faça aquilo que você gosta. O melhor roupa é aquela que você está confortável, tá certo? Aquela que é de algodão, simples. A melhor comida. É aquela que você, na verdade... Está com fome. É também. Ou que você tem orientação do nutricionista, que é muito importante, tá certo? Mas coma de tudo e não tudo. Então, a diferença grande. Comer de tudo e não tudo. Né? E para o Tony, eu vou perguntar, porque acho que ele vai responder. Ele é o exemplo, né? Melhor esporte para você, Tony? Bom, cada um gosta de uma coisa. Eu gosto de fazer barra. Então, é só eu que faço barra, ninguém faz barra. Tem uns que gostam de levantar peso, fica levantando peso, eu não gosto de levantar peso, eu gosto de fazer barra. E outra coisa, eu não como porcaria. Eu só como muita fruta, coisa natural. O que você considera porcaria? Porcaria é tudo que é industrial, é porcaria. Orgânicos, Tudo que tem conservante não presta. Mas um arroz, feijão... O arroz e feijão é mais natural, né? E um O ovo, ovo é natural. carne, você come. Carne, pouca. Porque o animal que come carne dura 30 anos. E quem come capim dura 100 anos. Estou aprendendo. É isso aí. É cultura também. É isso mesmo. Você concorda inteiro, né? É verdade. Então, na verdade, a gente tem que entender Eu não uma estou coisa. duvidando da palavra dele, não, não. mas eu estou ouvindo coisas novas. Nós temos duas questões. É a questão científica e a questão da vida da pessoa. Então é muito difícil, por exemplo, a pessoa fala assim, que o ômega 3 e ômega 6 é muito bom, tá certo? Só que é o seguinte, o ômega 3 e o ômega 6 são aquela gordura, aquele óleo de peixes, né? Ele é bom porque o esquimó vive muitos anos. Só que o esquimó, ele anda 50 km para pegar uma foca e volta 50 km andando para comer essa foca. Então ele fez muito exercício. O problema é que a gente aqui come gordura, come carboidrato, come proteína e mais ômega 3 e ômega 6. Então a gente tem que analisar o quê? É o social, é o emocional, é a questão histórica de uma pessoa com o científico. Então o Antônio tem uma história de 75 anos que para ele, ele chegou até onde ele está, ele é um exemplo na questão do que ele come, do que ele faz e como ele é ativo. Isso não significa que seja uma regra para as pessoas. Nem sempre, muitos colegas dele, que também trabalhavam com ele, não chegaram onde ele está e nem como ele está. Não, ele me disse ali fora, antes de entrar no estúdio, que o nosso corpo é uma máquina, né? E que temos que cuidar bem dessa máquina. Porque quem carrega a gente é o corpo da gente. Então tem que tratar bem do corpo, né? Isso aí. Então vamos carregar um pouco
essa máquina vai no mais um tapezinho, tá bom? Abraço o joelho, Mauro. Isso. Isso tudo antes de você se levantar, tá bom? Então vamos lá. Segura um pouquinho, Mauro, e respirando devagar, sem fazer muito esforço, tá bom? Tá sendo tranquilo? Vamos lá. Trocou a perna, Mauro, faz com a outra perna. Aí. Meu nome é Ricardo, sou taxista há cerca de 20 anos. Devido a essa atividade profissional, me tornei sedentário e, em consequência, adquiri uma obesidade que depois se transformou numa diabetes. Minha atividade física única foi sempre cuidar de casa. Lavar, passar, cozinhar, criar dos filhos. Para tratamento desta doença, eu tenho praticado ginástica, além dos remédios recomendados pelos médicos, e tenho praticado o exercício da disciplina, que é muito importante para nós diabéticos. Horários certos para dormir e para se alimentar. A partir de eu descobrir a educação física na minha vida, foi que completou tudo. Tomo medicação, procuro comer corretamente e o primordial, exercício físico. Vocês não podem imaginar o que o exercício físico faz bem para o corpo. Que isso ajuda muito e muito na nossa velhice, para termos uma velhice menos sofrida e dolorosa. Ô Luiz, uma perguntinha que me ocorreu agora. Eu vejo esse pessoal fazendo exercícios em casa. E não há risco de acidentes? Porque eu li uma pesquisa que a maioria dos acidentes ocorre dentro de casa. Exatamente. E quem pratica isso? O que acontece é o seguinte, quando você está relaxado, principalmente no seu ambiente do lar, é quando você pode ter algum problema de uma queda, um escorregão. Mas isso não quer dizer que a atividade sendo feita com cautela e orientada, que você vai ter esse tipo de imprevisto. Agora, uma outra coisa, então, é o seguinte, as pessoas, conforme elas vão envelhecendo, elas vão ficando com a musculatura fraca, consequentemente, os ossos fracos, elas começam a perder coordenação, agilidade, equilíbrio. E o que acontece? Quando você continua fazendo atividade física, você continua ativo, você começa a manter, você continua mantendo essa mesma condição de tônus muscular, condição óssea, articular, inclusive agilidade e coordenação, e aí você vai evitando essas quedas, essas possíveis situações no lar. E outra coisa muito importante que as pessoas têm que atentar, não tem idade para se começar uma atividade física. O que tem é uma cautela e você, lembrando que você já não tem mais 15 anos. Por exemplo, eu tenho 44 anos, gosto de jogar futebol todo fim de semana, treino durante a semana para me manter ativo, porque senão se eu for no fim de semana e corro, faço esporte, é quase um risco. Atleta de fim de semana. É terrível. Então, só que eu sei que hoje eu com 44 anos, não tenho mais o mesmo pique que quando eu tinha 20. Tem que entender isso. E as pessoas têm que entender que elas podem fazer essas atividades que o DVD está mostrando, porém é o seguinte, ao invés de você carregar 50 quilos, você carrega 2 quilos. Ao invés de você, de repente, correr 10 quilômetros, você ande 1 quilômetro. Você tem que se manter ativo. Você tem que manter, como eu sempre falo, Deus nos fez... Você falou em manter ativo, eu vou fazer uma pergunta para você, como professor de educação física e esportista, a mesma pergunta que eu fiz para Solange Frazão aqui no programa. Essas atividades, mesmo dentro de casa, pela terceira idade, praticadas pela terceira idade, essas atividades aumentam a libido? O que acontece é o seguinte, existem algumas doenças, algumas patologias, como a hipertensão, o diabetes, tá certo? E a questão emocional, a questão de uma perda de um ente querido, que isso acarreta com o ser humano a perda dos prazeres em geral. Isso é uma questão que é um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra que vai cuidar. Agora, uma outra questão é a seguinte, a atividade física, ela estimula e libera muitos hormônios. Dentre esses hormônios, hormônios de prazer. E um desses hormônios de prazer faz com que a sua libido melhore.
Só que aí que tá. Você tem que ser constante, não é porque você quer ter libido amanhã, você vai fazer exercício hoje, né? Pelo contrário, se você fizer exercício hoje, você vai se cansar e amanhã não adianta ter libido, meu amigo, você não vai aguentar. Então você tem que ter uma constância, você tem que manter uma regularidade, tá certo? E muito importante, entender que a terceira idade, Heitor, você tá rindo, mas é verdade, né, Heitor? Não é isso? Não, eu tô vendo muita gente lá, faz isso. Lá em casa fazendo exercício. Não esquecer. Opa, não é o olho, perfeito não é rápido assim, né? E não se esquecer que o ato sexual é uma atividade muito intensa. Eu tenho casos de pessoas da terceira idade que, melhorando o tônus muscular, a força muscular, começaram a ter melhor rendimento na relação sexual. Por quê? Porque o braço não tremia mais, a perna aguentava uma posição melhor. E a pessoa fala assim, puxa, é um tabu. É para quem não tem essa condição. Mas quando você está com uma condição melhor, a sua libido e o seu desempenho sexual ficam melhores. Respondido, doutor? Antônio, não me comprometo. Antônio, não vou entrar nessa área para você, tá bom? Eu vou querer saber como você descobriu esse projeto, hein? Você vai para ele ou para mim? Para você. Quem foi ele. Eu estava no Pirapuera lá, dando piruleta lá, ele apareceu lá. É uma figura. Umas piruetas. Você não tem ideia. Pessoal, a hora que vocês verem o vídeo e ele ao vivo, vocês não vão acreditar. É excepcional. Ué, então a gente pode ver o vídeo agora. Por que não, né? Sim. Vamos ao vídeo. Luiz, uma pergunta que o internauta deve estar se fazendo. E o material do dia a dia? Ressacos e... Olha, eu falo muito no DVD a importância de um profissional de educação física orientando você. Falo muito da importância da pessoa ir até o médico, para que o médico... Isso é disso? Sim. Eu aproveitei o gancho. Falou em médico. Tem uma pergunta aqui do senhor Ângelo. Tenho insuficiência cardíaca congestiva grau 3. Posso fazer alguma atividade física? Pode. Pra você ter uma ideia, eu fiz um curso de especialização no Dante Paganese, inclusive com o doutor Nabil Goreve, que já veio até aqui ao seu programa. Não é? Uma grande entrevista que ele deu aqui. E para você ter uma ideia, as pessoas que submetem-se a qualquer tratamento, seja uma revascularização, seja um transplante, o que for, elas têm que fazer atividade física. Porém, o mais importante é o seguinte, que ela passe pelo médico, o médico, evidente, vai fazer uma bateria de exames e vai permitir algumas atividades e inibir outras. E aí o profissional de educação física vai pegar aquela anamnese, aquele questionário, aquele diagnóstico, deve entrar em contato com o médico e aí sim ministrar a atividade física adequada para ele. Agora, todas as pessoas podem fazer atividade física sim, evitando os excessos e, evidentemente, mantendo o equilíbrio com a sua condição física. Então, não adianta alguém falar do Antônio, o Antônio dá piruleta. Eu não consigo fazer o que o Antônio faz, entendeu? Então, não adianta... Mas o Antônio faz isso há quanto tempo? Não faz muito não, viu? Há uns 6 anos. 6 anos. Mas só que o que eu faço agora, de 1 ano de treino eu já fazia. Só que eu não posso progredir, né? Porque a idade, né? A idade vai avançando e eu vou... Não dá para progredir mais. E agora com a idade você só faz umas 120 por ano. Tem que manter, né? É isso mesmo. Mas eu melhorei muito, viu? Eu consegui dar... Quando passar aí nós vamos contar quanta oitava eu dei. Quanta oitava eu dei. Porque parece que eu nunca fiz tanta oitava que nem agora. O que é uma oitava? Ele dá uma volta, né? Dá várias assim na barra. A completa chama-se oitava. Desculpa a minha ignorância. Sim, mas o Antônio está nessa ativa aí. Mas eu vou tomar umas aulas com ele, viu? E, Heitor, você me perguntou aquela questão do médico, então é muito importante. Sim. Vá procurar seu médico. Não, a pergunta é do internauta. Isso, exatamente, do internauta. Do Ângelo. Perguntar para o médico quais são as possíveis restrições para a atividade física. Em cima dessas restrições,
O seu profissional, o professor de educação física, vai te orientar para que você não ultrapasse esse seu limite. Tá? E Ana pergunta, como faz para participar desse programa da maturidade ativa? Bom, nós temos alguns projetos, ele está se iniciando, é bem provável que vamos vir a fazer uma parceria com vocês também, né, essa é a possibilidade. Opa. O que acontece é o seguinte, você entra em contato no telefone 3506-7910, vou repetir, 3506-7910. Nós estamos começando a desenvolver esse projeto, tá? E um dos marcos para isso, nós estamos com um curso de informática que em um mês, em 8 aulas, tá certo? 8 aulas, de 1 hora por aula, ela tem acesso e aprende a mexer na internet. Então, vamos explicar bem. Isso. Um mês, 8 aulas. 8 aulas. 2 aulas por semana. Exatamente. Ela tem acesso à internet, consegue mexer e movimentar e conhecer e deixar de ter um susto desse monstro, né? E no final desse curso, tem 2 palestras ainda. Uma de uma consultora em RH, para aqueles que quiserem se recolocar no mercado também, ter orientações. E uma motivacional, do Mário Albanese. Grande maestro, você deve conhecer. Meu amigo, parceiro de palestra Albanese. também. Isso mesmo, entendeu? Quero que você o chame aqui. Mas virá... Maravilhoso. Ele dá um depoimento no nosso DVD. Meu caro Luiz, meu diretor, aí já vou passar o contato e sim. E aí o que acontece? É uma figura fabulosa. Ele vai dar palestra no final do curso. Para que as pessoas motivacional. Ele está com 80 anos, foi 80 anos agora no começo desse ano. Eu vi uma foto recente dele. Sim. Ele está muito bem. Muito bem. E pelo entusiasmo e energia que ele tem, está como você, Heitor, está como o Antônio. Eles colocam qualquer jovem no bolso. Mas o Antônio é da 8ª. Da 8ª. Eu ainda não chego na 5ª. Mas vai chegar. Na quinta, bem entendi, na 5ª eu volto. 8ª. Comente mais um pouco aí, que nós vamos rodar um vídeo sobre todas essas atividades, como é trabalhar com esse público maravilhoso. E, na sua opinião, qual é a importância da terceira idade para o país enquanto roda o vídeo? Exatamente. Primeira coisa, trabalhar com a terceira idade é maravilhoso. A terceira idade é fiel, a terceira idade é interessada. A terceira idade, ela se preocupa muito mais do que o jovem, porque a terceira idade, ela percebe que se ela não se cuidar, ela pode ter um problema. A juventude não, ela vai indo e vai empurrando. Tá? A outra coisa é trabalhar com a terceira idade, porque o retorno, ele tem. A pessoa que toma remédio, começa a tomar menos remédio. A pessoa que tem uma dor, começa a sentir menos dor. A pessoa que tem uma depressão, começa a ter menos depressão. Existe uma socialização muito legal entre a terceira idade. E eles viram amigos realmente. Isso entendeu? É muito bonito que você falou. Há uma carência que é natural de todo ser humano. Todo ser humano é carente. Todo. Pode ter 0 ano ou ter 100 anos. O ser humano é carente. Ele precisa viver em sociedade. E ter alguém que faça carinho nele. Não é ter esse papo de, você está sem ninguém, está carente. Não, todos são carentes. E quando você envolve-se numa comunidade que fala a mesma língua, você começa a minimizar essas carências. E abre seus laços. Exatamente. Estreitem seus laços, abrem seus braços da solidariedade. Exato. As mesmas... Luiz. Sim. Legal. Márcia. Vamos lá. Pergunta o seguinte. A maturidade ativa é só aqui em São Paulo? Eu moro em Curitiba. Por enquanto, ela é só aqui em São Paulo, mas nós estamos com projetos e parcerias para que a gente leve em outros estados também. Estamos começando, provavelmente, a fazer um trabalho em Goiás, mas ainda está começando, é apenas um embrião. Mas a intenção nossa é levar isso, mas por enquanto é aqui em São Paulo. Nossa sede fica aqui no centro de São Paulo, na Praça da República, tá certo? Na Avenida Ipiranga, número 337, no 5º andar, tá certo? E lá, na nossa sede, nós estamos começando a construir esse grupo para que eles participem também do portal, das atividades, eles venham a trazer. Você me perguntou a importância da terceira idade no contexto social. Exatamente. Eu vejo assim, o jovem hoje está sem norte, infelizmente, por um motivo. Os pais têm que trabalhar o dia inteiro. E essas crianças, elas têm que ter alguém para educá-las. E não vai ser realmente a escola que vai ter esse papel. A escola tem o papel de informar e não de educar. Exato. E muitos filhos
estão com os avós. E quem cuida são os avós. Quer dizer, os avós têm que estar ativos fisicamente, os avós têm que estar ativos intelectualmente e, muito importante, espiritualmente. Antenados, exatamente. Espiritualmente. As crianças estão sem informação. A informação que elas têm é na internet. Tudo acontece na internet. E se a terceira idade não tiver acesso à internet... Você está falando, nós vamos exibir um vídeo. Ótimo. Ok? E a terceira idade, estando ativa e informada, ela vai conseguir dialogar com o jovem. E não vai se sentir ultrapassada. Ela vai se sentir no mesmo nível. Ela vai se sentir realmente falando a mesma linguagem. E aí vai ter uma troca muito melhor do que essa questão distante. Então vamos ao vídeo? Vamos lá. Basta você acumular pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias, ou pelo menos na maior parte dos dias da semana, em intensidade moderada, de forma contínua ou acumulada. Então vejam que esses 30 minutos você pode fazer não só em um bloquinho de uma vez só, mas você pode fazer em 2 bloquinhos de 15 ou até 3 de 10. Isso mata aquela desculpa que a gente não tem tempo, não é verdade? Porque 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde e à noite, você perfeitamente tem. E pode ser de forma moderada, não precisa ser intenso, não precisa suar, não precisa se matar, basta você ser bem comum. Ô Luiz, eu quero voltar àquela questão da prática esportiva, vamos dizer assim, doméstica, lá, no lar. Dá uma ideia geral, o que se pode utilizar? Coisas que a dona de casa, o chefe de família, o avô, a avó, o que eles podem usar? As pessoas têm vergonha ou medo de ir para uma academia ou para um clube. Então esse vídeo mostra os exercícios que ela pode fazer seguro dentro de casa, com segurança, e outra, utilizar produtos dentro de casa. Por exemplo, aqui nesse vídeo nós mostramos exercícios com pezinho de 1 quilo, um saquinho de sal. Se a pessoa pegar e levantar uma cadeira várias vezes, a própria cadeira é um instrumento de exercício. Nós mostramos exercícios que eles fazem num tapetinho no chão, para fazer abdominal no chão. Então, ela pode usar estruturas e equipamentos do próprio lar para utilizar como fonte de exercício, estímulo para o exercício. Porque de repente fala assim, puxa, eu quero deixar meu braço, essa parte, esse músculo é o bíceps, vamos falar popularmente. Então acontece, ele quer fazer esse movimento, tá certo? O que eu posso usar? Olha, pega um pezinho, mas eu não quero comprar, não precisa comprar. Pega um saquinho de feijão, um saquinho de arroz, eu quero um pouquinho mais pesado. Pega um saco de 5 quilos de açúcar, por exemplo, não, muito pesado. Então pega um saquinho de feijão, de 1 quilo, ela pode usar os instrumentos de casa. Não tem um colchonete para deitar no chão para fazer exercício de abdominal alongamento. Pega 2 ou 3 toalhas de banho, coloca no chão, que ela fica fofinha, e a pessoa pode fazer aquilo de colchonete. O sofá vira um equipamento de ginástica para trabalhar membros inferiores. Na cozinha, você pode usar cadeira também. Na cozinha, você pode fazer exercícios para levar alguma coisa. Você vai algumas vezes usar cadeira. Sim. Me dá um exemplo. Eu não sei se eu vou conseguir me focalizar, mas vou tentar mostrar para vocês aqui. Olha, você estando num sofá seguro, e não essa cadeira que está girando, tá? Mas, por exemplo, se quiser trabalhar força das pernas, das coxas, do bumbum, da panturrilha, você pode o quê? Você pode levantar e sentar algumas vezes. Esse exercício vai estar fortalecendo o membro inferior. Necessariamente você não precisa levantar um peso de 50 quilos nas costas. O ato de você levantar e sentar já é um fortalecimento do membro inferior. E quantas vezes uma senhora com 65 anos pode fazer, ou deve fazer? No DVD eu falo o seguinte, faça a quantidade que for confortável para iniciar. O que é isso? Se você conseguir levantar do seu sofá 2 vezes sem pôr a mão no sofá, ótimo. No dia seguinte você tenta 3. No outro dia você tenta 4. No outro dia, tenta 5, gradativo. Não adianta você tentar recuperar os seus 40 anos de sedentarismo em uma aula ou olhar um DVD. Esse é o problema. Pega o obeso. A pessoa ficou gorda em 30 anos. Aí em uma semana ela quer voltar a ter o peso que ela tinha. Não dá. Tem que ter um tempinho. Tem que ter essa paciência. Essa paciência é fundamental. Então tem uma perguntinha para o seu Antônio aqui. Como o senhor se sente sabendo da sua capacidade física de hoje? Como chegou a isso? A sua qualidade de vida é muito melhor hoje do que era antes? Bom, eu sempre cuidei da saúde. Eu nunca fumei,
eu nunca bebi, eu não como qualquer coisa, eu como muita fruta, como pouca carne e pratico esporte todo dia. Mas só que eu pratico esporte, mas eu descanso também bastante. Porque tem esses jogadores de futebol que jogam futebol e vai pra balada. Aí não dá, né? Se a pessoa pratica um esporte e cansa, ele tem que descansar bastante. O que eu faço. O senhor não está dando nenhuma indireta para nenhum jogador, indireta especificamente, né? Tá assim, Olha que tem um jogo decisivo hoje. Não fala o nome de ninguém, por favor. Porque se der um resultado que a maioria não espera, foi a boca do seu Antônio. Ô, seu Antônio, essa vida que o senhor leva é exemplar. Serve de um estímulo para todos nós. E eu te pergunto, o senhor sente preconceito por parte da terceira idade? Preconceito a gente tem, porque a pessoa que é nova, ela não acha que vai ficar velha, ela não acha que vai ficar doente, então eles não respeitam o velho, a terceira idade. É assim, a juventude de agora não respeita a pessoa de idade. Ele acha que não vai ficar velho. Que não vai ficar... O que o senhor sente no dia a dia? O que é o desrespeito que o senhor sente? Por favor, estamos aqui, o programa chama-se Sem Barreiras, que é exatamente para dar liberdade total e combater todo e qualquer tipo de preconceito. Não, quase não teve preconceito, porque... O senhor não digo o senhor, o que o senhor sofre ou se sofre, que tipo? Por exemplo, você toma metrô, tem garoto sentado na cadeira da terceira idade e fica dormindo lá. Fingindo que está dormindo. Fingindo que está dormindo. É isso mesmo. É a reclamação geral, constante, viu? Nos ônibus, jovens, fortes, vê um idoso, uma idosa entrar... mais de quanto que está dormindo. Olha, Heitor, você falou uma questão para ele sobre por que o pessoal, o jovem, ele não respeita o idoso. Eu, nas palestras que eu dou, eu falo o seguinte, chega uma avó para sua neta e fala assim, por que o Elvis Presley foi o melhor cantor? A netinha dela está atenta no Justin Bieber. Então ela tem que ficar antenada no Justin Bieber, respeitando Elvis Presley. Mas se ela ficar falando Elvis Presley, a netinha dela não vai dar atenção para ela. Como um vô que chega e fala assim, que o Pelé e o Garrincha... Tudo bem, vamos respeitar o Pelé e o Garrincha, mas tem que entrar na mesma frequência do Neymar. Você entendeu? Por isso que a juventude... Isso. Se você quiser atingir o jovem, você tem que fazer a linguagem dele, não estimulá-la a isso, para chegar a mostrar a qualidade sua e do seu passado. Se você chegar no seu passado, ele vai sentir como se você estivesse criticando ele. Então, você quer falar com o garoto, fala isso pro meu pai. Pai, você quer ficar, eu tenho um filho de 9 anos, você quer ficar na mesma sintonia e que ele vai até você? Primeiro fala do Neymar e do Messi, que ele adora o Messi. E depois você começa a falar do Garrincha, começa a falar do Pelé. É a união Exatamente. da chama do jovem com a luz do idoso. Exatamente, é isso aí. A hora que se encontrarem, encontrar o meio termo. Exatamente isso. Porque também eu acho desagradável. E eu tinha esse hábito há algum tempo atrás, me chamar a atenção. A maneira de dizer assim, não, porque antigamente... Era melhor. Nada era melhor, antes nada é melhor. Hoje, porque cada época é uma época. Cada época tem as suas circunstâncias. Eu vejo muita gente dizer, no meu tempo o carnaval era melhor. Era melhor. Mas por que era melhor? Era um tipo de carnaval. Hoje é um outro tipo. Eu tenho minha opinião pessoal. Sim. Que eu acho que o carnaval de hoje está muito mercantilizado. Exatamente. Mas não sou eu que vai mudar isso. São os acontecimentos que evoluem. Alguém começou, foi um movimento geral. Então tem que acabar essa história, né, São Antônio? Porque no meu tempo que era bom, antigamente, há muitos anos. Isso tudo é palhaçada, porque cada época é uma época. Isso. E quando alguém fala assim, porque meu filho não é... Eu pergunto, mas vem cá, o que você fazia quando era jovem? E na verdade, se o mundo está ruim hoje, é porque alguém lá atrás não cuidou dele. E eu falo o seguinte, meu filho quando tiver 40 anos
e eu tiver meus 70, ele vai falar para mim, pai, que mundo que você está me deixando? Ele vai ser responsabilidade minha. Então, não é culpar, é apenas saber que todos somos responsáveis. Você não fica assim, aquele povinho votou em tal pessoa, mas aquele povinho somos nós, né? Nós somos o povo. E aquele pessoal que está lá mandando está colocado por alguém. Nós demos uma procuração para ele fazer o que quer lá em cima, pô. E assinamos. Um cheque em branco, pô. E o pior é o seguinte, que durante 4 anos nós não podemos pedir de volta esse cheque. E linkando com a terceira idade, a terceira idade tem uma capacidade e um poder de devagarinho reverter isso. Exatamente. Eu falo o seguinte, hoje a comunidade gays, lésbicas, simpatizantes, elas reúnem 5 milhões de pessoas na Paulista. Por que aposentados de terceira idade não pode se reunir 5, 6 milhões na Paulista também e fazer uma passeata agradável, feliz e contente? Talvez, será que é por causa da internet? Que não tem acesso à eu vou dizer, há várias razões, mas uma delas está aqui o exemplo. Que isso nós temos que falar e encontrar uma solução. Senhor Antônio, quando o senhor se aposentou com quantos salários mínimos? Eu aposentei com 4 salários e meio. Agora não ganho 2. Tá vendo? Então, motivo e razão para ir, o aposentado tem. E ele vai. Mas sabe o que ele fala? Não vai adiantar nada. Porque a gente chega aqui, eu lancei a ideia do Banco da Previdência para resolver todos esses problemas. Não sou dono da verdade. Mas o Banco da Previdência seria como um banco normal, porém sem visar esse lucro danado. Mas ele daria o quê? Em vez de todos esses bancos darem empréstimos consignados, o Banco da Previdência poderia dar. É uma das partes, ou consignado, ou um mínimo de uma taxa. E, sem ser um grande prédio majestoso, como o Banco do Brasil, o Banco Central, que não tem nada a ver com isso, uma casa de 3 andares, dirigido esse banco por ex-bancários, aposentados, sem política, sem politicalha. Tem muito a contribuir. E pronto, ajudaria o Ministério poderia reajustar esse caso, e voltamos então àquilo que você disse. Por que esses milhões e milhões de aposentados não se reúnem, não protestam e não vão a uma manifestação? Porque há quantos anos a gente ouve dizer que aposentado no Brasil é um belo tema para discurso de campanha política. Exatamente. Infelizmente é isso. É um grande tema para palanque eleitoral. Infelizmente é. Mas o pessoal chega lá, esquece a aposentado. Daí 2 anos, que nós temos eleições, então 2 anos. Aí volta todo mundo na televisão, no rádio, por que eu vou cuidar dos aposentados? Porque a terceira idade merece meu respeito, meu carinho. Eu quero saber o seguinte, quem realmente está disposto a enfrentar, tem que haver vontade política para resolver esses problemas. Mas, aliás, eu me entusiasmo muito, e já me perguntaram se eu sou candidato a alguma coisa. Quero dizer o seguinte, não sou candidato a nada, mesmo porque não sou filiado a nenhum partido político, graças a Deus. Estamos encerrando praticamente o nosso programa e vamos ao vídeo 2 agora, por favor. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Américo, professor de Educação Física, responsável pelo projeto Maturidade Ativa e Produtiva. E aqui está com o Antônio Moreno, tá? Que vai contar um pouquinho só de vocês, vai mostrar para vocês o que ele consegue fazer. Antônio, o dia que o ator do filme Homem-Aranha estiver doente, você vai ser o dublê dele. Isso aí. Que coisa impressionante. E o interessante é o seguinte, não é que as pessoas têm que fazer o que ele faz, é saber que não importa a idade, você pode fazer o que ele faz também, se você quiser. Você tem condição de fazer o que você quiser na sua vida. O senhor está de parabéns. Parabéns mesmo, digo isso de coração.
Um exemplo. Um exemplo? E você, Luiz, que lida tanto? Achei que era uma perguntinha aqui. Dá licença. Então vamos respondê-lo. É sua, Antônio. Então vamos lá. O que te fez buscar exercício físico? Foi depois da aposentadoria para ocupar o tempo ou não? Eu comecei a fazer exercício quando eu parei de trabalhar com 68 anos de idade, né? Aí comecei a fazer o exercício. Mas a pergunta é, o que o levou a fazer? É assim, alguma necessidade física ou só para preencher o tempo? Não, o que eu levou é o seguinte, que durante a vida a gente conhece muita gente, depois a gente nunca mais vê. Então eu pensei, eu vou fazer uma coisa que eles vão ver eu. Agora eu posso não ver eles, mas eles vão ver eu fazendo ginástica. E como o senhor foi visto esse final de semana, hein? Muita gente viu. Vou repetir aqui. Eu soube que ele foi uma das maiores atrações. Sim. É o mais entrevistado. O pessoal bate palma quando vê ele se movimentando no parque. Fotografia, tudo. Chegou até a pedir autógrafo. Vai virar galã de novela, já. Agora vai ter que sair mascarado para ninguém mais correr atrás dele. Agora, quando o senhor sexo dá a oitava, explica o que é a oitava. Ninguém sabe o que é a oitava. Explica o que é a oitava. A oitava é você pegar o cara e passar por cima e voltar. Isso aí é a oitava. Aí, São Antônio dá a oitava. E você gosta de dar para a terceira idade? Adoro. Como eu falei, é um pessoal fiel, companheiro, engraçado. As aulas de contato sempre tem piada. É um pessoal que consegue ter retorno da atividade. Por quê? Diminui a medicação, as pessoas diminuem as dores, as pessoas diminuem a depressão, as pessoas conseguem fazer um convívio, as pessoas se convidam para vários lugares. É uma população maravilhosa. E que a gente acha que é ET, né? E não é ET. É uma população que está aí, a gente convive, e vou dizer mais. Estatisticamente, por dados do IBGE, dentro de 10, 15 anos, a maioria brasileira será de pessoas da terceira idade. Então nós temos que nos preparar para os próximos 15, 20 anos. O Brasil será um dos países com o maior número de idosos. E nós vamos precisar alugar ou contratar jovens dentro de 20 anos para trabalhar no Brasil de novo. Porque está se nascendo poucas crianças no Brasil. Isso é uma coisa muito séria para se pensar também, porque se o INSS, se os convênios médicos e a saúde pública estão com problema, se nós não nos cuidarmos e não formos mais saudáveis, infelizmente ainda tem um problema sério no futuro. Vamos então a mais um vídeo, ok? Quando você pratica atividade física, você previne vários tipos de patologia, como diabetes, hipertensão, obesidade. Então, acho um trabalho importante que venha se difundindo em todas as classes e principalmente nas pessoas com idade, né, que são fundamentais a atividade física para a melhoria das suas condições de trabalho, das suas condições físicas e de saúde. O diabetes nem se fala, né, porque o tratamento do diabetes é apoiado em 3 colunas: medicamento, dieta e exercício. Portanto, pessoal, sucesso. Infelizmente, como estamos chegando ao final, eu queria que você falasse, Luiz, rapidamente sobre tudo isso aí que nós comentamos, mas resumindo. O que eu posso é agradecer ao Rodrigo pelo convite, certo? Você, Heitor, eu estou aqui em parceria com o Antônio Moreno, e convidar vocês para que entrem em contato conosco. Só uma perguntinha, como é que se deu esse patrocínio, Antônio? Acontece o seguinte, eu vi no Parque Ibirapuera, achei fantástico o que ele faz, falei, você quer fazer um trabalho junto conosco para mostrar para a população o que as pessoas podem fazer? Ele topou e nós somos parceiros agora, patrocinando, ele vai nos eventos conosco, entendeu? E tem participações econômicas também nessa questão, entendeu? Isso que é muito importante. Quer dizer, ajuda um ao outro. Esse que é o ponto. E agradecer a todos por esse convite. Valeu! E agora, meninas da produção, vocês têm o Dia da Mulher, mas agora, Luiz, Xará, Antônio, tem o Dia do Homem. Que é hoje.
Olha, prestem atenção, por favor. Dia do Homem. A Bayer Healthcare Pharmaceuticals promoverá em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia uma ação de conscientização e prevenção de doenças, especialmente para o público masculino. Nos dias 12 e 13 de julho, quinta e sexta-feiras próximas, será montado um espaço saúde na estação sede do metrô aqui em São Paulo, com exames gratuitos. Volume de pressão, peso, altura e ensinamentos preventivos de doenças masculinas. Informações: www.bayerparahomes.com.br, Espaço da Saúde. E os nossos tradicionais agradecimentos de sempre. Primeiro, ao Luiz Américo. Obrigado. Projeto Maturidade Ativa e Produtiva. Universomaduro.com.br. E, com muito prazer, a pw2comunicação.com.br e a Intelligent Table, intable.com.br. E vou encerrar com aquela frase da Lúcia Rins: meu coração tem asas.